Daí eu vou lá, eu sempre na reunião eu toco no mesmo assunto, sou chato, com o que deve ser feito da forma correta. Porque para mim o preventivo é essencial. O contencioso, ele existe, aí você vai ter um estresse financeiro, um estresse emocional, você, né? Vai ter que se disponibilizar para qualquer audiência da vida. Previna, cara. Faça a gestão do teu negócio. Fala, fera, bem-vindo para mais um podcast. Qual que é o número desse aqui? 51º, 51, podcast de número 51, de acordo com o Lucas. E seja muito bem-vindo, fera, um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar com o Rogério Maldonado. Cara, engenheiro, depois virou contador, cara, já passou pelo Dom, trabalhou com Botura. Então, tipo, imagina um cara que quis ser chefe, mas virou contador, saiu de engenheiro, agora tem consultoria, presta serviço para bar e restaurante na parte de gestão. Então, cara, é a salada que a gente gosta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Matheus, pelo convite aí, pela oportunidade. E, cara, antes um pouquinho da gente começar a entrar no assunto, me conta um pouco dessa salada aí. Você estava falando um pouquinho, você começou como engenheiro. Vem aquela coisa, né, de anos 80, 90, que você tem que decidir rapidamente o que você vai estudar, o que você vai fazer da vida. Tinha 3 profissões, médico, engenheiro, administração, publicidade na época estava em alta, né? Tá. Publicidade. Eu fiz engenharia no Mackenzie, publicidade foi o ano que eu entrei, foi o ano que iniciou a publicidade lá. Enfim, eram 3, 4 profissões aí. Eu fui para engenharia, escolhi uma delas que me atraía mais, a área de exatas, enfim. Mas eu não me arrependo de ter feito engenharia. A engenharia me trouxe conceitos que eu aplico até hoje. Legal. Né, de raciocínio, de processual. Né? A gente hoje está fazendo um trabalho de processo dentro da empresa, que é bastante importante, eu acho que para toda a empresa. Enfim, então a engenharia, a parte técnica ficou um pouco de lado, né? Ficou, obviamente. Você fez civil, né? Fiz civil. Fiz civil, tá. E os conceitos permanecem, e, enfim, zero arrependimento. Né? E a cozinha, para mim, sempre gostei de receber pessoas em casa, de cozinhar para essas pessoas, de celebrar com essas pessoas. Né? Isso vai te levando para um lado profissional, não tem jeito. Né? Uma hora você quer ser profissional, você quer ter o teu negócio, você quer... Eu, com a facilidade de ser cidadão italiano, eu também tive a oportunidade de ir para lá, enfim. Aí vem a gastronomia, vem as oportunidades de trabalhar fora, de ter negócio aqui também, enfim. E depois vem toda uma questão de necessidade, né? Resumindo um pouco a história, a necessidade do escritório que é do meu pai, uma assessoria contábil. E eu entrei no meio da pandemia para ajudá-lo ali numa necessidade mesmo. Eu vi meu pai bem desesperado. E falei, pai, eu posso te ajudar. Tá? Entrei para ficar 6 meses, estou há 6 anos. Me formei em ciências contábeis, estou para tirar o meu CRC agora. Enfim, hoje a gente está nessa área administrativa, né, de suporte, vamos dizer assim. Uma área que fundamental para mim, para qualquer empresário. Hoje no Brasil, você tem uma empresa, você tem que ter um contador, um profissional de contabilidade. E nós estamos ali estava até conversando com você antes aqui da gravação. Hoje a gente tem dados. Né? E dados, para mim, é um ativo muito importante, né? Que facilita, nos dá a oportunidade de sermos consultores para o nosso cliente, além de sermos os técnicos que somos obrigados a ser. Fazer todas as obrigações legais. Mas vamos lá, só para colocar um pouco de preâmbulo aí para a turma. Então, na realidade, você começou com engenharia, aí você teve um momento, você me contou que você teve uma lanchonete lá no centro de São Paulo. Uma lanchonete no centro, foi aquela primeira experiência. O cara foi para Itália. Deu certo essa lanchonete, ela era bem pequenininha, né? Então, assim, deu certo, não dava para crescer, aquela coisa de espaço e tal. Aí eu falei, não, vamos vender e eu vou para a Itália agora para ter experiência num lugar que para mim eu julgava. Eu tenho uma proximidade com o país, claro, pela família, então é ali que eu quero aprender. Aí lá você estudou e trabalhou? Lá eu estudei, fiz um curso, né, o ITIF, que é um curso bem reconhecido.
Depois eu quis estar eu quis trabalhar com Botura, né? Eu procurei, foi intencional. Sim, você ficou 2 anos. Caí lá. Total de tempo, 2 anos. Porque eu fui, voltei de novo. Legal. Total de 2 anos ali com uma experiência num restaurante de experiência, né? Não é um restaurante comercial, vamos dizer assim, não é um business que nem você fala, pô, vamos montar, vamos pensar numa estrutura. É muito mais a gastronomia como cultura do que o balance scorecard, o P&L do restaurante como resultado. Exatamente. Até tava é a visão mais cultural e menos business do negócio. Até né? estava falando para os meninos aqui antes de você chegar. A gente não tenho certeza que eles não têm o menor controle lá do que é feito, do que é custo não, nada. Hoje é uma coisa que vende-se a imagem, né? Vende-se aquela coisa cultural, aquele poder de imagem que o chefe tem. Que obviamente influenciou muitos outros profissionais. Mas aquela história o Michelin normalmente, o restaurante em si não fecha conta, o que fala os outros negócios em si, né? Aí depois você passou pelo Dom e teve o teu restaurante era Jé. Meu irmão era meu sócio na época e é como ele me chama até hoje. Tá. Então, assim, a gente tava numa briga um Zé italiano, o Zé, mas é um Jé. Meu nome é Rogério, todo mundo me chama de Jé. E meu irmão me chamava de Jé, põe um D na frente. Me pergunta por quê, mas é o dilema que nomes vamos dar pro restaurante, que nome vamos dar pro restaurante. Eu liguei pra ele e falei, cara, vamos botar Jé? Bora. Falei com a assessoria de imprensa na época, falei, um nome bacana, vai dar certo. Diferente. Assim, foi legal, eu quero em algum momento reativar a marca Jé, com algum produto meu que eu estou pensando aqui, lá no futuro próximo, reativar um produto que eu quero colocar no mercado com esta marca, que eu acho que é bacana, é forte, tem a ver com família, então... E o Jé foi uma experiência aí um pouquinho mais profissional, num bairro mais bacana, todos os custos muito maiores, né? E assim, lá eu aprendi bastante. Lá não deu certo, né? Tem que falar aqui também. Quanto tempo que ele... 3 anos. 3 anos. 3 anos. Você pega em São Paulo, assim, você tem... Que época que foi isso? 2010, 11, 12. Tá. Você pega em São Paulo, você tem ali os Jardins, né? Aí você tem a 9 de Julho, uma das avenidas que cruza ali o bairro dos Jardins. 9 de Julho pro lado da Brigadeiro Luiz Antônio é um bairro. Sim. Jardins. 9 de Julho pra cá, pra Augusta, Rebouças, é outro bairro completamente diferente. Né? E, enfim, aí houve uma falta de experiência minha de estudar o bairro, estudar o ponto, antes de me meter efetivamente no negócio, né? Eu me empolguei, tinha voltado da Itália, estava tentando... A gente de vez em quando fala aqui nos... Cara, a gente acaba achando que a gente... Peraí, o histórico não tem como dar errado, então a gente fala até que tem um pouco do empreendedor, deu certo a primeira casa, deu certo a segunda, cara, não vai dar errado na terceira. E aí começa a apanhar, então Tô no bairro. Sou aprendedor no começo, de repente se perde no... Tô no bairro dos Jardins, tô numa esquina, Alameda Campinas com José Maria Lisboa. Isso é exatamente. Tô bonito pra caramba. Alguns fatores incontroláveis, né, que a gente tem que falar aqui. Eu tinha um prédio locado para telefônica, um prédio com 3 mil pessoas. Tava 100 metros de mim ali. Então eu planejei tudo pro meu custo fixo ser coberto por esse prédio, enfim, o almoço ia ser... Era um mês antes de eu abrir, o prédio esvaziou, passou por um retrofit, durou 5 anos o retrofit, enfim, nunca mais voltaram essas 3 mil pessoas. E eu tive que repensar tudo. E na época eu estava trazendo um bartender da Inglaterra, um australiano que trabalhou lá. Eu fiz um evento lá na época, conheci o rapaz, menino de 18 anos, tocava o bar de um hotel sozinho, o menino era um avião, fazia uma mixologia, assim, uma coisa de maluco. Eu ia trazer esse menino, então assim, o Jé era um bar-restaurante. Eu quis fugir um pouquinho da crítica da Veja do Arnaldo, fui pro crítico de bares, mas enfim, aprendi bastante coisa ali, né? A gente aprende na porrada, né? Sim, com certeza. E aí você foi para Pacini, né? Para Pacini, junto com o teu pai, que é um escritório de mais de 60 anos, que tem a grande base bares e restaurantes como clientes, e aí, cara, você começou a voltar e virou contador depois dessa. Tá virando contador depois dessa história. Né? Pô, é uma coisa assim, eu olho 5, 6 anos atrás, mas nunca imaginei trabalhar com meu pai. Meu pai é old school, né? Aquele senhor que, enfim, aquelas empresas
que você não entrava, tinha as regras, né, cara? Aqui não entra família, ou aqui não entra filho, ou aqui não entra. A Pacini era uma empresa dessa. E, obviamente, a gente respeitou. Eu tenho mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã, cada um foi para uma área profissional. E eu também fui para engenharia. Então, e aí, de repente, você está lá, trabalhando com seu pai, tendo que viver o dia a dia da empresa. Mas eu me lembro, Matheus, que uns 20 anos atrás, eu já enxergava a Pacini e falava, pai, tenta profissionalizar essa empresa, cara, tenta, né? Eu já, de fora, eu olhava assim, eu falava, putz, essa empresa merece. É uma empresa com 60 anos, né? Não é uma empresa qualquer. A empresa chegou a ter quase 1.000 clientes. Então, assim, a gente tinha clientes de nome. Ainda temos bastante marcas, né? Posso falar em nomes aqui de restaurante? Pode, sem problema. A gente atende Galeria dos Pães, a gente atende Bar e Lanche Estadão, do Pernil famoso, desde sempre. Isso desde sempre. Mas atendemos Roca Bar, atendemos Porco Feliz, que é lá dentro do Mercadão, né? Esses nomes, Veridiana, Pizzaria Veridiana. Vários nomes tradicionalíssimos de São Paulo. Foram nossos clientes durante muito tempo. Olímpia, Casa de Show, foi cliente da Pacini. Então, assim, a gente... faltou um pouquinho ali de visão deles na época, de manter esses nomes, né? Porque é importante você ter uma carteira com nomes fortes para ti. Comercialmente é bem importante. Não que a gente atende todos da mesma forma, né? Mas enfim, a Empacini era uma empresa que vivia os moldes dos anos 80, 90 e, de certa forma, não evoluiu muito nessas questões, não acompanhou o mercado. O que eu fiz? Eu entrei do nada, ia ficar pouco tempo, mas eu falei, bom, preciso entender esse mercado, né? Antes de até pensar em estudar e fazer a faculdade com o objetivo único de ter o CAIC. Tá claro que eu aprendo no dia a dia, parte técnica, eu não sou operacional. Quando eu entrei lá, eu falei, gente, se eu entrar aqui no operacional, eu não faço mais nada, eu não penso por vocês aqui, eu não penso, não olho de fora e não vejo o que precisa ser feito pela empresa. Então, entrei, comecei a ir nos grandes eventos de contabilidade. Falei, peraí, esses caras estão voando, eles tratam a empresa de contabilidade como empresa. Área de marketing comercial, RH, uma empresa qualquer. Fazer a contabilidade do cliente é um produto. Não se pensava nisso, né? Há pouco tempo atrás não se pensava nisso. Eu conheço vários que, cara, ele cuida da contabilidade sua, você vai olhar a contabilidade dele, não existe. Do escritório não tem contabilidade. Casa de ferreiro, né? Total, né? Enfim, a Pacini não é diferente, tá? Ela passou sim por esse momento. Hoje eu não culpo, não julgo, foi o momento deles. Eu acho que é essa evolução que eu acho que faz a gente até... Já vou até puxar o gancho pro assunto que eu quero trocar contigo, que é exatamente o que você está contando da visão antiga que tinha do modelo de gestão do próprio escritório de contabilidade, é o que está acontecendo agora com os restaurantes, que, cara, tem que parar de ter o contador, eu quero só pagar meio salário mínimo, obrigado, tal, e aquele contador que também é braço curto, que não quer fazer nada, e outro não sei o quê. E tipo, acho que eu estou economizando, e no final das contas, eventualmente, se estivesse tendo uma prestação de serviço muito melhor, você estaria economizando mais imposto, tudo bem, eu tenho um parceiro que está recebendo melhor, que que está fazendo mais trabalho, mas você também uma economia, que era um negócio que, sei lá, o Simples meio que, eu acho que amputou um pouco os braços dos contadores e fez essa gestão não estar tão entremeada, porque, cara, faz a DARF lá e acabou a conversa. E agora não, cada vez mais, depois a gente pode até entrar um pouquinho na questão da reforma, cada vez mais, se você dentro do restaurante ou de qualquer empresa não tiver o planejamento tributário contábil dentro da tua raiz de gestão, vai ser cada vez mais difícil de você ganhar dinheiro, certo? Exatamente. Assim, aí você tocou um ponto, cara, que assim, a gente, como tem história de contabilidade, via de regra, tem os clientes longevos, né? Tem aquelas relações, Galeria dos Pães, desde que nasceu, cliente da Pacini. Bar e Lanche Estadão, 40 anos de relação. Então, assim, você pega quem tá há 40 anos à frente do negócio. Essa pessoa aqui. Essa pessoa aprendeu com quem? Com o pai, que aprendeu com o avô. Então, carrega aquele modelo de gestão e vai ser difícil você mudar a cabeça de um cara desse. Né? Eu sofri muito no início, porque eu falava assim, como que ele não está enxergando? A empresa é dele. Primeiro eu me coloquei no meu lugar. Cara, tô aqui para ser consultor, eu aviso, eu coloco as situações, eu coloco os riscos, você decide. Porque também o empresário quer que o contador decida por ele e depois fala assim, você falou para fazer isso, olha aqui, fui pelo caminho errado porque você indicou. Não.
E até assuntos jurídicos que a gente acaba absorvendo, que hoje eu cortei na empresa, cara, é assunto jurídico, te indico aqui um advogado, você vai tratar com um advogado. Não, mas eu não posso te dar essa consultoria jurídica. Isso é jurídico, cara, eu sou contador. Então, assim, você mudar esse comportamento do empresário, é muito difícil. Até porque, vamos falar de empresário e empreendedor, que eu toquei no assunto no início, para mim, todo empreendedor, via de regra, é um empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. O cara monta uma empresa, ele é empresário, mas ele é empreendedor? A maioria não. E no Brasil, você sabe, você fez uma bela escola de administração, eu fiz engenharia, você fala assim, Rogério, você fez engenharia para ser o quê? Para eu ser engenheiro técnico. Não me ensinaram a montar empresa, não me ensinaram a ter uma empresa. Eu não tive isso na faculdade. Né? Eu acho que não é nem ter isso, mas como né, você ter um lado ali de, cara, de repente eu tenho um viés para gestor, para empreendedor, para montar empresa, para ir para cima, pô, vamos forçar esse cara a ser isso. Né? Não ser técnico, não tocar obra, vamos montar um time, vamos... Vai ser empresa. Você está falando de um ponto que eu falava muito quando eu estava... Vai girar a economia do país. Quando eu estava, sei lá, tô em bares e restaurantes tem acho que 18 anos já. E eu sempre falava, cara, falava isso uma época com um profissional liberal, primo dentista, médico, eu falei, cara, todo mundo deveria ter algum... Antigamente eu falava de administração, agora eu falo de negócios. Cara, você tinha que ter uma formação em negócios. Sim. Cara, em analisar a estratégia de negócio, em tentar entender mercado e ver como que você vai fazer, cara, marketing, fluxo de caixa, gestão, etc. Então, cara, essa parte de gestão ainda é muito fraco. E aí você pega o nosso setor, o cara saiu de chapeiro, virou dono de restaurante, é o garçom, e hoje, cara, você vai ver, tem 50 funcionários debaixo do cara. Ou é aquele que assumiu, como eu te falei, do pai ou do pai, avô, não sei o quê. É a terceira geração, segunda geração, mas que aprendeu daquele jeito e para ele é aquilo que funciona. Né? Eu falo muito isso, assim, existem dois tipos de empresários, né, que à frente de hoje, para mim, de 90% dos restaurantes do Brasil. Aquele cara que faz a gestão não querendo pagar tributo, que é a mais fácil, mais rápida, e a que faz gestão de verdade, que dá trabalho. Organizando para pagar menos tributo. Que dá trabalho, que talvez você pagaria até menos se você tivesse esse planejamento tributário, esse planejamento. Dá trabalho, né? Essa inteligência por trás, e aí entra essa nova atividade para mim do contador, que é a consultoria. E vamos aprofundar. Então, hoje, o que a Pacini e você fazem para pegar? Vamos falar que você pega esse cara que veio do avô, não sei o quê, mas é um cabeça... Tá na geração que tá com a cabeça aberta. Então, tipo assim, cara, beleza, topo mexer no histórico que tá vindo aqui. E que mexe? O que vão mexer nesse cara aí? Vamos pegar um exemplo hipotético aqui pra gente desenhar o negócio. Tem um parênteses muito grande aí no que você fala, porque... Principalmente com a nossa carteira, né? Muitos falam assim, nossa, já estudei marketing, né? Voltado para contabilidade, etc, estruturar uma área comercial. Não, Rogério, você tem que comer muito mais fácil, 80% a chance de você vender para o cara que está já na sua carteira, do que já tem confiança. No meu caso, não, cara. No meu caso, para tentar vender uma coisa diferente do que o cara faz hoje, e para ele é regra, é lei, funciona daquele jeito 30 anos, para mim é quase impossível. Então as pessoas, não, mas cara, fica aqui um mês na Pacini e você vai entender o que eu tô dizendo. Mas vamos pegar folha em branco. O cara tipo assim, pô, o que é uma nova contabilidade com consultoria de gestão? Vou dar um exemplo, né? E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que vai encaixar muito com o nosso perfil médio de empresário / empreendedor. Cara, eu tô no Simples. Vocês não estão ouvindo falar isso, mas estão ouvindo? Cara, eu sonego. Então, cara, o perfil tem uma galera que sonega, paga meia nota, faz de conta que não acontece. Antigamente tinha aquela história, o dinheiro você consegue resolver. Hoje, 95% de todos os recebimentos é no cartão de crédito. Então, isso já está dentro do sistema, mas muita gente ainda está se enganando. Só que o cara pagava uma guiazinha do Simples, tá tudo tranquilo, dava um problema, esse cara fechava um CNPJ, abriu outro CNPJ, vida que segue, transfere os funcionários, tá na Justiça do Trabalho tomando uma porrada até não poder mais. Muita gente ainda é assim.
Sim. Como que a gente fala pra esse cara... Não tô nem falando, porque aí eu concordo contigo. Cara, vou tentar... Velho, não vem mexer no meu salgado aqui, que tá tranquilo. Só que tem uma galera que hoje fala assim, não, eu tô abrindo uma empresa, sou jovem, quero construir, ter 5, 10 unidades, lá. Cara, o que esse cara faz, que é foda, que esse cara poderia estar fazendo, mas não sabe nem que dá pra fazer? Como que a gente ensina esse modelo pra essa turma? Primeiro, eu acho que dando visão de negócio para um cara desse, né? Mostrando que ele tem que ter uma visão de negócio. Ele tem na mão uma empresa, um negócio. Hoje, o Estado brasileiro facilita você a ser um cara que faz a coisa pelo caminho errado. Ele te facilita, ele te ajuda. Te empurra para lá. Quase que te empurra para lá. Ele não fiscaliza, né, o pequeno dificilmente vai ser pego. Você vê essas grandes operações, grandes, cachorro grande. Então o cara fala, pra que eu vou me preocupar? Assim, dar visão de negócio e, para mim, a longo prazo. Né? Você vai viver quanto tempo? Você vai trabalhar até que idade? 70 anos? Quem vai fazer a sucessão do teu negócio? É teu filho? Não, não é. Teu sobrinho, teu primo, o filho do teu sócio, que seja. Fazer sucessão. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muito contato com a turma do Hirota. Supermercado Hirota. Fizeram gastronomia, 2 deles fizeram gastronomia comigo na época. E por que eles fizeram gastronomia? Para um foi assumir de fato a operação que era o CD deles, na produção, distribuía para as unidades, mas o que eu quero falar é da sucessão. Eles já fizeram todo o planejamento, são 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Todo esse planejamento para troca de cargos ali dentro do executivo, entre os irmãos e para os filhos que já estão engrenados, interessados. Então, assim, cara, a chance do Hirota crescer, virar uma potência, é muito grande. Né? E fazendo a coisa do jeito que a gente espera. Né? Fazendo gestão, fazendo planejamento, contratando, investindo numa consultoria, eles investiram pesado, eu sei. Então, assim, para mim é mostrar que tem mas aí entra um ponto, cara. Você quer crescer? Ou você quer ficar? Porque a minha energia é para quem quer prosperar. Dentro do escritório, falando de funcionários, e o cliente também. Né? O cliente que quer aquilo ali, que eu entendo que eu não perco energia. Eu trabalho para ele, eu entrego o que você entregar e tá tudo certo. Mas eu vou procurar clientes novos que queiram se organizar. Mas porque eu gosto de trabalhar no preventivo. Mas vamos pensar em trazer para quem está nos ouvindo uma claridade do que vai acontecer. Não necessariamente o cara ele vai conseguir hoje trazer uma consultoria, etc. Mas, cara, vamos mostrar para ele que é importante esse crescimento. Por que eu estou falando isso? Cara, este cara que eu tô falando, o cara que ainda está em 2010 ainda, 1990, esse cara acha que está com o negócio na mão. E aí você trouxe um ponto interessante de sucessão, que é o seguinte, o cara foi lá, trabalhou, pagou a escola, a faculdade dos filhos, tá com os netos, tá com lá os seus 70, 80 anos. Cara, ele tem um patrimônio, mas ao mesmo tempo ele não tem. Porque se ele tiver sucessão com alguém interno, ele consegue passar isso para frente. Então, tipo assim, porra, meu filho vai pegar, tem dívida, tem passivo trabalhista, tem o cacete, mas, cara, aquilo lá ainda tá rodando a roda, se você continuar pedalando, ele continua. Dá tempo de recuperar tudo. Dá tempo de recuperar, só que, cara, se ele for falar assim, puta, não, agora eu tenho que fechar e vender pra alguém, ninguém compra mais um negócio desse. Sim. Porque, cara, não existe. O que você vai... Então, será que esse modelo, e aí, reforma tributária, questão de sucessão, esse cara, será que ele vai... de 2005 para 2010 dava para fazer um tanto, de 2010 para 2015 dava para fazer um tanto. Cara, será que esse agora de 26 para 30, o cara vai ter um monte de gente que vai falar assim, cara, eu tenho um ótimo negócio, tenho uma puta marca, um produto legal pra caramba, mas meu negócio não para em pé porque eu tô devendo mais pra banco do que qualquer coisa e se meu filho não tocar esse negócio... Vou morrer. E o filho fala assim, cara, puta, não sei se eu tô afim de pegar essa bucha, porque meu pai só rala a vida inteira, 7 dias por semana, não tem escala 5x2 pra dono de restaurante. Será que esse cara não vai morrer? Esse cara tende a morrer. Eu acho que ainda mais rápido que... Mais rápido do que ele imagina até. Eu acho. Porque assim, cara, vamos falar em aquela frase, vem do almoço pra pagar o jantar?
Muitos empresários fazem isso hoje. E não tem o controle do que está correndo por trás. O cara fatura, sabe, vamos entrar em faturar, mas o cara fatura horrores. Não sobra nada. Não sobra nada. Não. Cara, eu faturo pra caramba. Cara, peraí. Faturamento é sinal de prosperidade, por acaso? Não, nunca foi. Mas você pode faturar 1 milhão e gasta 1.100.000. Ultimamente está parecendo... erroneamente voltou a parecer que né? Porque agora tá todo mundo querendo contar, não, eu faturo tanto, eu vendo tanto, tantos mil pedidos. Faturar empolga, né? Mas e aí, então, cara, assim, não tem outro caminho. É visão. E aí, quando eu falo em visão, você pensa em futuro. Você pensa, cara, eu tô aqui hoje, daqui 5 anos. Hoje o planejamento, antigamente você fazia planejamento 1, 2 anos. Hoje você faz 6 meses, cara, 3 meses. Por quê? Porque é um país que muda tudo muito rápido. Né? Que tem uma legislação nova amanhã e que você tem que se adequar. Então os planejamentos são curtos. Tudo bem, ótimo, mas que seja feito. Que tenha planejamento. Né? Por menor que seja, pelo mínimo que seja. Eu estou ajudando aqui uma ex-aluna minha, cara, com o negócio dela, dei pequenos insights para ela, faz assim, mas ela começa, faz. Eu tenho um sistema, não sei usar. Cara, comece a fazer na mão. Depois você transporta isso para o teu sistema é inteligente, ele vai te ajudar. Né? Eu vejo muito dono de restaurante falando, não precisa de sistema, vamos fazer no Excel. Tá, legal, mas você domina o Excel, vai te levar muito mais tempo. Você ter um panorama, você ter um overview do teu negócio, né? Ver onde é que está indo aqui, onde é que está indo ali, CMV, tudo mais que ali que influencia no negócio. Cara, tem que ter visão de negócio. Eu acho que falta muito isso também do cara. Então, o cara que parou lá e acha que, tem o patrimônio, tem isso, do nada ele pode perder tudo isso. Não sei que seja um excelente patrimônio, você fala, pode dar M que for aqui, que o cara ainda aguenta. O dinheiro não leva desaforo para casa. 2 gerações ainda segura, mas pode também arrebentar. Né? E outro, um filho mal preparado, um sucessor mal preparado, pode arrebentar o que o cara construiu em 40, 50 anos, pode arrebentar em 1 ano. Você tem que tomar muito cuidado com o negócio. Primeiro que eu vejo hoje que... E aí, vamos pegar na minha carteira de clientes, cara, os caras que passaram os negócios para os filhos, mas os filhos preparados, estão muito bem. Estão fazendo planejamento, estão contentes, estão podendo viajar. Meu filho está cuidando de tudo. Eu vou na padaria de vez em quando, padaria. Mas pode viajar, pode respirar. Porque essa vida de dono de restaurante também, dono de padaria, a gente sabe que não é muito vida, né? Você opta, claro que a gente escolhe o que a gente quer fazer da vida, mas é muito sacrificante. Agora, para mim, falta visão, falta planejamento, falta gestão, falta... E aí entra esse papel para mim, tá? Para mim, tenho uma obrigação. Vamos aterrar um pouco. Você falou visão, planejamento e gestão. Vamos aterrar um pouco para o cara entender. Se a gente fosse traduzir isso em conteúdo, né? O que é isso? Então, visão... Quando a gente fala de visão, o cara, por exemplo, saber para onde que ele quer chegar, ele ter a visão lá escrita, ele ter onde que ele quer chegar. Saber onde ele quer chegar, entender do mercado dele. E isso aí seria o quê? Você fala do cara fazer um planejamento de 3 anos, de 1 ano, e falar, cara, quanto que eu quero faturar no final do ano? Para mim é 1 ano, 6 meses, 1 ano. 6 meses, 1 ano. Então, cara, principais ferramentas seria, tipo, um orçamento do ano, quanto que ele vai faturar, quanto cada linha do DRE dele, ele ter um DRE. Exatamente, né? Porque, assim, eu tenho Vamos partir pelo pressuposto que o cara tem pelo menos o próximo de um DRE ali, né? Até tem, né? Então, mas, cara, ferramentas... Tem não sabe o que é DRE. Não, tem quem não sabe. Eu conto um caso de um restaurante, quando a gente abriu 8 anos atrás no Brasil, aqui um restaurante que faturava seus 500 pau por mês, não sabia que era CMV. E faturava 500 conto por mês. Isso 8 anos atrás. Mas vamos partir do pressuposto. Então, para o cara conseguir ter uma visão de onde que ele quer chegar, ele, primeiro de tudo, ele precisa ter uma meta, ele precisa ter um DRE e ele precisa fazer um orçamento desse DRE para falar quanto que eu vou gastar com aluguel, budget de aluguel. Então, isso aí é o básico para ele falar, estou conseguindo tirar a ideia, a visão da minha cabeça e transformando isso em uma visão de negócio. Sim, assim, quanto que eu preciso vender, né? Quanto que eu preciso... O cara ter os números na mão. Esses caras não têm, o cara vende ali, gerou um caixa ali, ele não sabe nem o que é o caixa, pega aquele, mistura tudo. Então, o cara chega numa quarta-feira, ele não sabe quanto que ele precisa vender na quarta-feira para o negócio dele ser saudável. Não sabe os melhores dias, os melhores horários, sabe assim, falta isso. Para um cara desse, para mim, falta isso. O melhor dia, os melhores horários.
Né? Eu tenho cliente que perdeu o primeiro jogo da Copa. Eu que salvei ele no primeiro jogo da Copa, porque eu fiz um evento lá, particular, para minha família. E falei, cara, por que você não promoveu isso? Eu tenho uma rede social forte, tá crescendo uma pizzaria em São Paulo, pizzaria napolitana. Eu falei, por que você não divulgou esse trem, cara? Pô, a Itália não tá na Copa, eu quero que o Brasil se ferre. Eu falei, peraí, cara, isso é o que você... Isso aí é zero gestor, puta que pariu. Eu falei assim, cara, você tem um negócio. Pensa que você tem um negócio na mão. Você quer ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro, não importa. Não deu certo o meu restaurante o Jé porque eu idealizei. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero botar ingrediente italiano, eu quero botar isso. Para, cara, vamos fazer o que vende. Se eu tivesse transformado, na época, eu participei do primeiro SP Burger Fest. Não sei se você lembra desse evento, nem sei se tem mais. Acho que não tem mais, mas eu lembro. Era o Cláudio Baran, que me convidou, ele tinha uma assessoria de imprensa, enfim. E eu participei do primeiro. Cara, eu vendi 800 hambúrgueres em uma semana. Era um restaurante. Então, nessa época... Se você desapega do sonho e entra, cara, não, isso aqui é um negócio de... Peraí, 2010, me transformar numa hamburgueria, eu ia ser lá o pioneiro das hamburguerias em São Paulo. Eu vendia 40 rótulos, eu tinha 40 rótulos de cerveja artesanal, 2010. Caralho, não faz sentido nenhum. Não, até faria sentido, o custo era elevado, não tinha cervejarias artesanais, eram artesanais mesmo, a produção lá embaixo, custo altíssimo. Para mim, o custo era elevado, eu tinha que repassar isso. Aí eu segurei. Chegou uma hora que eu tive que botar uma geladeirinha lá, Ambev, Fensa, porque não tinha como. Mas pensa, né? Era um negócio pioneiro, não, legal. Então, eu falo que não faz muito sentido, porque, tipo, custo-retorno do negócio é muito complicado. É legal pra caramba, mas, puta, bicho, isso aí vai... Eu não pensei, eu não entrei no negócio com visão de negócio. Entrei como um sonhador, cara, um chefe de cozinha, que acabava de voltar da Itália, empolgadão, né? Então, assim, aprendi. Cara, e me conta umas coisas. A gente falou da visão, né? Falando de planejamento. Cara, hoje, e eu vou trazer um pouco do assunto aqui das perguntas que o Lucas me coloca aqui para me ajudar. Mesmo assim, cara, eu tava contando, né? Eu sou um restaurante de lucro real, tenho um baita no planejamento tributário. Mesmo assim, cara, toda hora eu tô atrás do meu contador, puta, Israel, vem aqui, não sei o que, E normalmente o que a gente vê é o contador aparecendo no final do mês, entregando as guias, na verdade, no dia 10, no dia 20, depende da coisa. Como que a gente, cara, faz eu não vou nem falando de contador, né? Eu vou falar assim, os dados contábeis entrarem para a gestão, porque normalmente, cara, tô fazendo meu gerencial ali, a contabilidade tá andando no paralelo. Como que a gente consegue trazer essa informação para ajudar o cara? Vou trazer um exemplo de um cliente nosso grande, Legal, que faz todo o controle dele e semanalmente bate com o nosso. Tá, então faz a conciliação contábil com a conciliação depois gerencial. Ele chega com o dele e vem bater com o nosso para ver se ele está no caminho certo. Agora sim, você fala de dados. Pô, a gente produz ali um DRE, a gente produz o balancete, a gente produz... vamos falar de folha? Eu faço folha... né? A rodo, né? Faço folha da Galeria dos Pães, são quase 400 colaboradores. Pô, se você pegar uma gestão de uma folha dessa, de 400 colaboradores, cara, dá para você mexer em custo, mas assim... Absurdo. Banco de horas. Exatamente. Hora extra, adicional noturno, tem um monte de coisa que, cara, se você não olha, vai vazando. Vamos fazer. Né? Claro que eu não imponho isso a ninguém, né? Mas a todo momento eu insisto, porque eu acho que é meu papel, né? Vamos colocar o papel do contador. Ajudar esse cara a enxergar que dá para fazer. Então, por exemplo, num cara que você tem uma gestão de folha ativa com gestão, você vai lá pro cara e fala assim, ó, teu banco de horas tá subindo, esse cara tá com muita hora, esse cara tá com menos, cara, organiza. Controlar. Você consegue trazer esses dados para o dono do restaurante. Legal. Isso é legal pra caramba. Uma coisa difícil também de fazer hoje é fazer esse empresário entender que o contrato de contabilidade é um, o contrato de consultoria é outro. Então, sim. Né? Então, você vender hoje, eu não vendo contabilidade, tá? Se você me perguntar o que você faz, eu não vou te ajudar. O que você pode fazer por mim? Vou te ajudar. O que você precisa? Vamos lá, vamos entender teu negócio. Eu não sou contador, eu não vendo contabilidade. Contabilidade é negativo para o brasileiro hoje. É um tema negativo. Puta, lá vem o chato do contador. Puta, lá vem... Eu vou trocar de contabilidade? Ah, eu não vou trocar. Todo contador é igual. É ruim, mas tá bom. Quantas vezes você ouviu isso? Né? E talvez fosse isso mesmo. Mas quem quer
participar de um novo jogo, jogar um novo jogo, tá numa outra prateleira, no mercado contábil, cara, tem que pensar dessa forma. Eu tô aqui, eu posso ajudar esse cara. De que forma? Até ele dizer, cara, some da minha frente. Então o cliente já falou isso para mim, cara, eu não quero saber de consultoria nenhuma, não quero. Ok, então vou te entregar a contabilidade. Meu contrato é esse, você paga. Agora, não me liga lá todo dia querendo consultoria. Entendeu? Porque eu vendo tempo. Tempo é atendimento. A parte técnica é mera técnica. Você vai aprender a técnica e faz. O sistema faz para você também. Então, assim, fazer esse cara enxergar que eu sou necessário para ele, eu posso ser extremamente útil para ele crescer. Eu posso ser uma peça estratégica ali para o crescimento dele. Então, entendi. Mas, e como que normalmente isso se dá? Por exemplo, você entra dentro da análise de folha dele e começa a dar insight de como que tá, cara, tua gestão de folha não tá legal. Você tá... Exato. Esse tipo de coisa, no custo também. Gestão de folha, treinamento, atendimento. Cara, eu frequento, né, os meus clientes. Eu costumo frequentar para entender, né, como que tá o negócio do cara. Eu gosto de frequentar. Assim, cara, você precisa treinar o teu funcionário. Você está perdendo talvez dinheiro porque o teu funcionário não atende bem. Gestão de folha, gestão de tributação em cima de folha, gestão de sindicato, gestão de uma série de coisas. Falando em folha, né? Sim. Falando em tributário, obviamente em cima da atividade econômica que ele desempenha. Acho que o tributário é o mais fácil do cara conseguir entender o trabalho, a qualidade do trabalho do contador. Se fala em muito recurso, né? Então você mexe muito no bolso. Então, assim, o cara assusta mais. É o que você vê resultado mais rápido, né? Por exemplo, você vai ajudar o cara a fazer uma gestão de banco de horas, puta, no mínimo 6 meses até você conseguir abater aquelas horas que estão acumulando. Cara, você conseguir organizar, por exemplo, agora eu vou entrar uma parte técnica aqui pra turma, no NCM, que tá tudo ponto 90, e o cara tá largando dinheiro pra caralho na mesa, e cara, 2 ajustes que você faz ali, se o mês seguinte já cai a tua tributação, você faz recuperação de crédito, um monte de crédito tá fazendo errado. A gente tem um desafio então o tributário ajuda a abrir essa porta de juntar contabilidade com gestão, né? Desafio gigantesco dentro do fiscal é cadastro de produto. Cara, eu lembro quando eu fui fazer um tempo atrás. Gigantesco. Que, cara, eu que tive que caçar pra fazer, porque eu tava abrindo restaurante e tal. Não, Matheus, tá aqui, tó. E era tudo 90. Eu falei, caraca, velho, por isso que eu descobri que o NCM... E a grande maioria tá em 90, né? Tá tipo, 90, pra quem não sabe, você tem um código que chama NCM, que cada produto que você compra ou você vende tem uma tributação baseada nesse código. E os sistemas, cara, vai, larga e bota tudo 90 que é diversos, que é a maior tributação. E a hora que você acerta, puta, não, a carne está neste item, o item está nesse item, você reduz tributação forte, né? Você consegue reduzir, você consegue entender onde você está tributando mais o produto e até às vezes tirar do teu portfólio de produto que você vende, que não, isso aqui eu não vendo tanto, por que eu vou ficar consumindo um estoque? Assim, esse tipo de análise e promoção para o meu cliente a gente faz hoje. Tá. Né? Então, assim, claro que tem aquela coisa, eu quero, eu aceito, ou eu não quero, eu não aceito. Normal. Paciência. Meu papel também comercial é de mostrar para ele, porque é um trabalho comercial. É uma geração de uma nova receita para mim. Entendeu? Eu tenho lá a receita recorrente do cliente que me paga mensal e tem as pontuais, as extras que fazem bastante diferença para a gente. E eu acredito que o escritório de contabilidade vai passar a ganhar dinheiro em cima disso. Né? De uma oportunidade que você enxerga, e eu forço todo o time operacional a ter essa mentalidade, essa visão. Tá? Que você está operacionalizando, você está apurando aqui tributação, estamos falando de NCM, cara, você já percebeu que o NCM traz para a gestão, para a tua gestora, a tua gestora vai criar uma inteligência aqui e a gente vai lá, vamos fazer uma reunião com o cliente e mostrar para ele que ele pode, né? Por que não? Isso é uma receita pontual. Aí é uma coisa que... Então, tudo que a gente consegue... E aí, claro, a gente está falando aqui, eu posso ajudar o cliente, eu posso ajudar ele a crescer, eu tenho os dados na minha mão, eu tenho essa inteligência, tenho a parte técnica que está concentrada dentro de um escritório de contabilidade.
Mas tem o lado comercial, tem o lado de venda. Então a gente tem que equilibrar isso. Sim, não, é prestar um serviço para o ponto, não é só aquele ponto. Mas, por exemplo, eu estava conversando, até comentei contigo antes, que eu estava conversando com a minha gerente compradora, e um tempo atrás aqui estava com o Sérgio, que é o contador dos donos de restaurante. Ele tem um perfil que agora... Sérgio, desculpa, velho, não lembrei o nome do perfil direito. Mas que, cara, ele ajuda o pessoal lá do Polite, tal. E a gente conversando disso, né? E hoje, o nosso comprador, principalmente reforma tributária, eu já estou no lucro real, e, cara, todo mundo que vai ter créditos de CBS e IBS, cara, você não vai poder mais ser um comprador. Porque aquele produto de R$100 de um fornecedor não é o mesmo custo do outro produto que está com preço de R$100 também, por causa dos créditos. Então, o que você vai ter que fazer? Investir nesse teu comprador para ele se ter transformado num gestor de compra. Sim, o que eu tinha até falando hoje falando para Vanessa, Matheus, mas eu não sei o que eu faço. Cara, sabe o que você faz? Você vai pegar todas as notas, vai mandar para o contador e falar de quem que eu compro. Até ele te ensinar e até se aprender. Ou seja, eu estou trazendo o contador para dentro da operação. Sim. Que aí pode ser o contador tem um sistema que, cara, você já vê lá o que está vindo, como pode ser o contador que está... inteligência ali que te ajude, que nos ajuda a enxergar de forma muito mais rápida. Mais rápida. Então, tipo, cara, já passou essa nota, esse fornecedor está num cadastro, cara, eu sei que esse fornecedor tem só 10% de crédito, aqui tem 28% de crédito, aqui não tem crédito. E aí, cara, te falar, ó, esse cara você vai pagar fixo 100, esse cara você já tá pagando 72 porque tem 28 de crédito. Só que, cara, analisando a sua contabilidade para saber se esse crédito você vai conseguir aproveitar Sim. ou não, né? O aspecto consultivo agora vai ser fundamental, muito maior, né? Fundamental. Na área de compras... Na área de compra, na área de precificação, na área de gestão, na área de gestão de RH, o negócio como um todo. Legal. Enfim, não tem free lunch, né? Não tem almoço grátis, tem que investir. Eu acho que falta no brasileiro, cara, a visão e a mentalidade de investir. Porque o cara, na cabeça dele, eu não vou gastar com isso. Eu não vou... Cara, para. Cara, eu vou até dar um depoimento, assim, eu vou errar os números um pouquinho, porque, cara, não é só o Benedito, né? Você perguntou, eu tenho um restaurante que eu com meu irmão somos sócios aqui, só que o meu contador, que é o Israel, da Eitzes, ele, cara, é contador das empresas patrimoniais, minha, do meu irmão, da minha mãe, da outra empresa que mexe com o mercado imobiliário, tem um conglomerado ali. Mas eu tinha um contador que, cara, trabalhava com Simples no Benedito, então a gente era uma empresa no Simples, a gente já estava ajustando, porque, cara, a gente já estava no topo do teto do Simples, então estava caro o Simples para mim, porque eu já estava... no limite, tinha que ultrapassar o limite do ICM até... Já estava estourando, já estava 14%, 15% no Simples, velho, não faz sentido nenhum. E aí, quando eu fui contratar o Israel, eu queria entender o que o PERS ia fazer sentido ou não ia fazer sentido, porque tá na história do PERS. E aí a gente mudou pro lucro real, tal. E qual que foi a conta, né? E aí foi muito interessante. Por orientação dele, você mudou? Sim, na realidade eu juntei com o Gaspar da Nico Paneteria, que já tinha feito planejamento tributário com ele, eu chamei Israel, cara, estuda isso aqui. E aí ele estudou, falou, Matheus, legal, bacana, mas, cara, eu até vou contar esse caso aqui que é legal. Matheus, eu acho bacana, só que vai custar, depois eu falo mais ou menos as ordens de grandeza, vai custar tanto, eu falei, nem fudendo, já a primeira coisa eu já falei, nem fudendo, e vai custar tanto, e eu só faço se você mudar o sistema pro meu. Eu falei, não, nem fudendo, velho, cara, eu já não aguento mais mudar de RP e lá. Aí eu falei, não, então só faz o estudo e entrega para o meu contador. Aí ele também fornece um sistema de gestão. Por causa do planejamento tributário, Hoje eu uso o sistema dele, falo muito bem, por sinal, que é um sistema... Todo o nosso setor tem sempre um problema, que era um sistema do financeiro para o contábil, né? Tá. E ele construiu um sistema do contábil para o financeiro. Então, cara, se você não fizer o cadastro de produto direito, não roda o sistema. Para fazer com que o cadastro funcione. Obrigar, né? Sim, é o SAP da vida bem organizado, né? E aí, cara, falei, não, obrigado, não quero. Ficamos um tempo entendendo se o planejamento tributário, que eu já estava mudando para lucro presumido, estava fazendo todos os processos para entrar no PERS. E aí depois a gente viu que, cara, não estava dando certo, aí eu peguei e mudei. E eu lembro que, sei lá, eu gastava 2,5 pau de contador para todo a holding.
e tava lá tributando quase 15% de imposto, uma porra assim. E aí quando eu vi a proposta dele, dava quase 11 mil. Falei, caralho, velho, vou sair de 2,5 para 11 mil, nem fudendo, não, mas vamos fazer conta. Posso abrir um parênteses? Pode. Você pagava 2,5 para um contador que tinha aquela visão, anos 80 e 90, ia ficar desse jeito. Exatamente, que é o contador das antigas, que é o empresário, que serve para o empresário da antiga. Porque eu tenho certeza que você está pagando não sei quanto, mas se você passou a pagar 11 mil agora, certamente você está feliz pagando 11 mil, porque você está tendo uma resposta. Não, e eu lembro você não que tinha assim, do outro. eu lembro que, cara, era... Eu não vou lembrar de ordem de grandeza, mas eu sei que, cara, mesmo pagando 11 mil, eu economizava 14. Porque você está investindo no teu... Entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a remunerar muito bem um cara que fazia um trabalho muito bom, que eu parei de gastar um cacete de imposto e comecei a economizar 14. Então, eu pagava... Faz um trabalho que te deu um retorno financeiro. Acabou. Ou seja, eu gastava 2 e zerava, vamos falar assim, 0 de ganho tributário. Eu comecei a gastar 11, pagava os 11 e ainda sobrava 14. Então, tipo, no final das contas, lindo, maravilhoso. Todo mundo feliz, o teu contador, consultor feliz, você feliz. E mudou a regra do jogo. E eu estou felizaço. E o cara, 90% do que eu converso com ele é... E aí, cara, esse ponto aqui, onde que a gente vai conseguir economizar? Então é outra pegada. Só que eu tive que abrir a cabeça, eu, meu irmão, e falar, cara, pô, peraí, 2 conto para 11 conto. Que não tá nem muito longe, já tá uns 14, 15 pau, alguma coisa assim. Mas fez todo sentido porque... Sim. E eu tô vendo cada vez mais. Então hoje meu irmão tava ligando para ele, os dois estavam se conversando, porque ele queria fazer uma reunião com o meu irmão, chefe de cozinha. E não tem retorno, você não volta mais para aquele que não te dá. Não, cara, não, vai dar merda no nível cavalar. Então, se você tentar dar um passo para trás agora, é só para frente. Pô, não quero pagar tudo isso, vou voltar a pagar... Não tem retorno. E o ponto, acho que é legal, que tipo assim, agora tá os dois sentados conversando, marcando reunião, eu vou participar também, porque agora ele quer aprofundar dentro das receitas nossas. O restaurante no Benedito é super bem organizado, cara, ficha técnica, a gente faz ficha de produção de tudo, até pelo custeio que eu tava te contando, porque ele quer entender, cara, como que ele consegue trabalhar dentro do custeio de produto para aproveitar mais crédito. E ainda é um negócio, a gente falou, cara, nem vamos entrar tanto na reforma, porque ainda tá muito névoa, genérico, né? Tipo, tá muito... Mas, cara, esse é o perfil que você tá falando, que é o consultor, que é contador, do que o contador que, cara, só quer fazer... Vamos resumir, obrigações é o cara tá acessórias. um passo à frente. O cara tá um passo à frente, entendeu? E a gente tem que estar um passo à frente, né? Pra quê? Pra que você pague o valor que você paga. Porque você paga valor, não paga preço. Sim, né? Tô pagando economia, eu tô comprando economia, tô comprando o resultado. Você valoriza aquilo que está sendo oferecido para você. Você só vai valorizar quando realmente tiver valor. Então, assim, o que falta para os escritórios, para nossa classe, é valorizar aquilo que a gente faz. Aí de tudo que a gente ouve por aí, né? O empresário contábil sair do operacional, eu nem entrei no operacional, sai do operacional, vira empresário de verdade, monta time forte, entendeu? Que monta time com cabeça consultiva, monta mentalidade vencedora. Em qualquer oportunidade você está enxergando algo que possa ser benéfico para o teu cliente, que vai te trazer um retorno financeiro. Quando você consegue entrar nesse ritmo, não tem volta, cara. Né? E você enxerga oportunidade todo dia, a todo momento. Né? Eu entro numa padaria hoje, se eu sair daqui, entrar numa padaria ali, eu vou enxergar uma oportunidade. Entendeu? Vou enxergar. Porque você tem que ter aquela mentalidade aberta de, pô, peraí. Legal. Esse cara vende isso, esse cara vende massa, esse cara vende cigarro, esse cara vende bebida alcoólica, esse cara... Pô, peraí, agora tem imposto seletivo, bebida alcoólica. E agora e padaria é mais ainda, né? Porque você tem... A padaria virou supermercado, né? Isso aí... Virou checkout de supermercado. Cara, você tá falando, eu até tava vendo um negócio, eu contei pra você, né? Eu tava no Perse, né? A gente tava no Perse, o Perse finalizou, a gente perdeu o Perse, e eu tive uma redução de 3 pontos percentuais no meu CMV. Cara, que foi para pagar imposto. Eu tive eu melhorei, a gente teve uma otimização, né? Um ganho de produtividade forte no CMV, que tava lá em 31, foi para 28. Cara, só que esses 3% foi consumido porque quando eu saí do Perse eu perdi 3% de 3 pontos, né? Percentuais de coisa. E com reforma, com tudo que está acontecendo, com aumento de folha, agora cara, vai ter mais custo se passar essa história do proibição do 6x1. Então, a parte fiscal, que hoje é muito negligenciada,
o caminho vai ser esse. Vai ser, tipo, trazer o contador para perto e falar, bonitão, você gastava 10% de imposto, você vai gastar 14%. Cara, como que você vai recuperar esses 4% de alguma forma? Eu acho que trazer o contador para perto é muito mais o nosso papel. Vocês encostarem no empresário. Tá, exatamente. entendi. Porque nós estamos ali no dia a dia, operacionalizando. Porque o cara nem vai saber disso, né? Você está ali cuidando do seu operacional, cuidando do seu garçom, daí nós estamos com os números da tua empresa a todo momento aberto na tela. Então, é o inverso, tá? Nós que temos que colocar na cabeça que a partir de agora a gente tem que ser nós temos que ser agentes consultivos e ponto final. E lá, Matheus, essa venda que você está fazendo está tributando ruim, cara. Puta, você precisa pensar alguma coisa de mudar esse prato. Cara, tá vou legal. estudar aqui seus últimos 12 meses, vou estudar teus últimos 6 meses, seus últimos 5 anos, ver como é que você fez, a partir de agora vamos ter que fazer assim. Putz, mas vai ser legal. Não, peraí, vamos entender. Você pode comprar de um estado X ou de um município Y para ter alguma vantagem. Esse vai ser o jogo. E o empresário que estiver conectado com esse contador neste nível de entendimento vai prosperar. Vai ter um diferencial competitivo. O empresário que não estiver conectado vai continuar reclamando do contador, vai continuar reclamando de quanto ele paga para o contador, porque não enxerga valor. Fala assim, você só me manda DAS aqui para eu pagar, só me manda Olerite para eu pagar o funcionário. Sim, isso é uma obrigação, qualquer contador vai te mandar. A legislação é essa e acabou. Não tem jeito, né, cara? E, cara, você vê uma rotina dessa entrando, porque, por exemplo, a gente, na operação do negócio, a gente tem várias rotinas. Então, tem uma rotina semanal com a liderança, que você vai discutir o resultado da semana anterior. Aí você tem lá a rotina da abertura de turno. Cara, seu restaurante, ele junta a equipe toda e, cara, o que está acontecendo, o que a gente tem que fazer, qual que é a reserva que tem, cara, qual prato que ainda está faltando, de alinhamento. Então tem várias rotinas, as de 1 a 1. Existe uma rotina que seria interessante ter com o contador mensal, bimestral, trimestral, sei lá, de, cara, sentar e revisar. Eu já vi contador que senta para revisar DRE junto. Eu acho que logo de início, né, Val, peguei um cliente novo, né, o Matheus me contratou. Cara, para mim, no onboard da empresa, dentro da nossa empresa, a gente já vai entender quem é o Matheus, como ele age no negócio dele, como ele administra o negócio dele. Já vai dar para ter ali algum aspecto que eu possa melhorar ou não, ou tá tudo redondo, vamos partir para uma nova etapa de melhoria. E sim, marcar, porque assim, quando eu falei, o contador que tem que estar próximo do cliente, é a nossa obrigação, sim, mas eu trabalho com a informação que você me manda. Se você não me manda a informação correta, o que eu posso fazer por você? Né? Não tem muito o que fazer. Então, se eu trabalho, a conscientização é de todo mundo, do meu lado e do teu lado. Quando tem essa conscientização, quando tem esse alinhamento, cara, aí você marca de acordo com a necessidade que o cliente vai ter. Né? Eu acho que a minha disponibilidade tem que ser hoje 100%. Hoje ainda a informação ainda é muito quadrada, né? Demais. A informação, tanto que o restaurante recebe do fornecedor e processa, quanto ele entrega para... Eu tenho eu tenho empresas que faturam muito, empresas que nem são da área da alimentação, que fazem um controle sem RP, cara. Puta que pariu. Vai no Excelzão da vida e aí, sabe como manda pra gente? Trabalho manda redobrado. Print, cara. Manda print. Aí você vai ter que, cara, você tem estagiário lá para ficar... digitalizando. Cara, isso não é inadmissível. Não, isso é 1940. Eu te dei um dado que você vai chorar ou falar, não é possível. Há 6 anos atrás, a Pacini imprimia todos os olerites de todos os clientes e levava presencialmente. 6 anos atrás, puta que pariu. 6 anos atrás. Eu cortei isso de cara e quase me mataram. Eu falei, aí eu fui lá mostrando para o cliente que não fazia o menor sentido. Eu vi mundos e fundos. Você quer economizar a tinta de impressora da Pacini? Falei, cara, não é por aí. Aí eu sempre coloco na cabeça do cara o seguinte, se eu estou investindo na minha empresa é uma empresa de serviço. Se eu estou investindo numa empresa de serviço, o resultado é aonde? Resultado final. É em você, cara. Porque se eu não tenho os resultados melhores na minha empresa, você está querendo... Não, cara, o resultado é para você. Se você estiver satisfeito, eu vou te vender mais coisas. Você vai criar essa conexão, essa confiança de que você pode confiar na gente que a gente vai resolver o teu problema. Aí você vai comprar mais coisas de mim. E aí sim, claro, eu vou ter um resultado na minha empresa melhor, mas
direto é em você. Se eu invisto em melhores tecnologias, se eu invisto em capacidades técnicas dentro da empresa, em processo dentro da minha empresa, porque daí eu coloquei um WhatsApp Business, tá? Pô, né? Agora é difícil falar com vocês. Não é difícil. Mudou. Só o jeito de falar. Mudou. Agora você manda um WhatsApp, tem um menu ali. Tem que criar essa disciplina. Porque antigamente o cara que ligava a todo momento, todo mundo era disponível para todo mundo. Como funciona uma empresa assim? Antigamente o que eu falo é antes de eu entrar. Mais uma vez, eu não estou criticando. Funcionou assim até então, mas não duraria muito. E eu explodi aquilo. Né? Eu vejo aquilo explodir, uma hora explodir. As pessoas estavam trabalhando lá, iam ficar loucas, porque muita mudança de 5, 6 anos para cá, muita mudança aconteceu. Né? E não dá. Então, assim, é um trabalho a 4 mãos. Eu insisto nisso. Né? O nosso trabalho é de insistência, de persistência. Vamos lá. Vamos massacrar o cliente. Ele tem que entender. Eu vou lá, eu sempre falo na reunião, eu toco no mesmo assunto. Sou chato com o que deve ser feito da forma correta. Porque para mim o preventivo é essencial. Né? O contencioso, ele existe, aí você vai ter um estresse financeiro, um estresse emocional, né? Vai ter que se disponibilizar para qualquer audiência da vida. Previna, cara. Faça a gestão do teu negócio. O teu negócio pode ser longevo, você pode passar isso para um filho teu. Enfim, eu acho que o caminho é esse, né? Não, bacana. Eu acho que é exatamente isso, né? É entender como trabalhar junto e pensando como melhorar, né? Eu até tava... E mudar um pouco a mentalidade em relação ao contador. O contador pode ser um baita parceiro seu. Né? Aceite isso. Mas aí a gente tem que fazer os dois lados, né? Você está falando, tipo, cara, é o papel do contador chegar no dono do restaurante. Mas tem uma questão muito do tipo, o mercado só melhora quando há cobrança. Então, cara, tudo bem, vocês já estão com a tua entrada no escritório puxando essa linha. O Israel lá, que, cara, eu gosto bastante exatamente porque tem essa pegada de cutucar, e, cara, tem tantos outros como tem a grande maioria que não é. E aí eu fico pensando, cara, como que a gente faz a cobrança aconteceu, e a gente passa para como que você consegue cobrar, para que se o teu contador tá meio enferrujado, cara, você bota um pouco de gás nele e ele começa a esticar o braço. Ou assim troca, que nem você fez. Sim, ou troca, mas eu acho que, cara, a gente está no mercado de bares e restaurantes que ainda tem muita coisa para se profissionalizar. Sim. Inclusive Sim. O dono de bar e restaurante. Então, tipo assim, se o dono de bar e restaurante não cobra que o DRE dele tem que estar fechado até tal data, por exemplo, minha briga é eterna, eu quero fechar o DRE até o dia 4 e pau no... Foi o Matheus mais a guia. Então, cara, faz um aprovisionamento de guia, provisiona quando você vê, você vai fechar alguma coisinha, 2, 3 dias do imposto que você não calculou. Ah, não, Matheus, a gente fecha o imposto só depois que fecha. Cara, o caralho, o imposto agora do dia 1 dá pra fechar no dia 2 e por aí vai, né? Então, se a gente não tem esse nível de cobrança, que não é normal do dono de bar e restaurante, o fornecedor também acostuma. Para tudo. Não, contabilidade, lados, tá? Marketing, qualquer coisa. Eu te falei que eu não vou culpar a Pacini até eu entrar, não vou culpar mesmo, mas sim, culpa muito do processo ser do jeito que era da empresa. Porque... Tava ali tá fazendo, tudo tranquilo, tá bom. Certo, tá tudo certo pra todo mundo. Só que o mercado tá mudando, a competição tá mudando, o outro bar tá vendendo melhor, o cara, eu tô faturando tantos milhões, outro também tantos milhões, mas o outro tá sobrando dinheiro no bolso, o seu não tá, e assim por diante, né? E agora, entrando no aspecto operacional, né, que você colocou aqui, contrato. Assim, você quer um processo ou uma atividade, um operacional que foge um pouco do padrão que é feito para todo mundo ali, estabelece em contrato e acabou, você paga negocia, por isso, acabou, fecha, para isso vai ser tanto acabou mais. Porque você está pagando por isso e acabou. Você não vai num restaurante de ponta e paga mais caro? Você tem um atendimento, um ambiente calmo, a mesma coisa. Tem uma música agradável, o talher tá impecável, a louça tá impecável, o banheiro tá impecável. Você está pagando por isso, né? Não, com certeza. Legal. Cara, estamos chegando no nossos finalmente. Que pena, tô curtindo aqui. Ó. Não, o papo brincadeira. E o primeiro que você cara, vou falar de contabilidade, eu fico, puta que pariu, né? Mas não, eu acho que não tem problema, a gente... Não, mas sabe que é o negócio, Rogério, que eu penso?
essas quebras de paradigma que a gente deixa no paralelo porque não tá dando dor. Então, cara, contador não tá dando problema. O marketing tá indo mais ou menos. Que quando a galera nadava de braçada, as margens eram altas, etc. E era tudo manual, né? Você tava tranquilo. Agora tá super mais complexo, tá? As margens estão cada vez menores, tendem a ficar menores. Mais inseguro, porque, tipo, você falou, planejamento de 3 meses, porque, cara, dependendo do governo passa uma coisa aí, mudou tudo e você tem que replanejar de novo. Os planejamentos estão curtos. Não, e até algumas coisas doidas do tipo, cara, eu vou passar uma legislação para ficar valendo daqui 2 meses. Cara, que porra é essa? Que normalmente você tem que esperar 1 ano para... Só que tá uma bagunça. E aí você pode ter certeza que vai ter de liminar, cara. Quando nós começar... eliminar daqui, eliminar de lá. Surreal. Assim, o Brasil é feito para isso. Né? A gente parece sabe. Que é o complicar para vender facilidade. Isso, né? Exatamente. Mas eu acho que é legal. E gente, aproxima. Eu falo, e eu vou dar um exemplo nosso lá do Benedito. Né? Se você tem um sistema legal e, cara, você é criterioso em cuidar da tua documentação, eu tô falando só de financeiro, tá? Cara, eu tenho um dado que, parece que não melhorou, que o pessoal da Colibri uma vez me passou, que menos de 4% da turma usava o back-office. Então, tipo, eu tenho o sistema, mas eu não uso. Eu volto para o planilhão de Excel, tal. Mas, cara, se você tem um sistema, e se você usa direito, ou seja, a nota que entrou, você lançou a quantidade de produto, você lançou o preço que você pagou, cara, a nota já faz o cadastro desse seu plano de contas está bonitinho. Se você faz isso com primazia, velho, você vai ter DRE, você vai ter a porra toda. Cara, você consegue ter dados que é o que a gente estava falando. E aí, por que eu estou dando o exemplo do Benedito? Porque lá atrás, cara, a gente começou, as pessoas mudam, as equipes trocam, tem turnover, cara, aí você vai ver o dado não está tão bonito, tá quadrado, aí depois você volta e fica redondo. Cara, antigamente a gente fazia reconciliação todo dia. Então, cara, tipo assim, volta lá e abre, linha a linha. O que foi lançado antes? 4 notas com 60 produtos. Entra produto a produto para ver se foi lançado na conta certa, no lugar certo, tal. Cara, hoje a gente senta uma vez na semana com a contabilidade, 2 horinhas de reunião, linha a linha, tal. Cara, a semana fechou. Pá. Sexta-feira, 10 horas da manhã, minha equipe lá do administrativo tá conversando com a equipe do contador para saber que tá tudo certo. Então, teve momentos que, cara, bagunçava a volta pro diário. Que rotina legal, entendeu? Então, tipo, gente, e aí? Essa daqui, Matheus, eu tô na dúvida. Isso aqui, o que é? Será que é água mesmo de consumo pra venda ou é água que vocês estão colocando bebedouro para funcionário? Que até isso tem que ser representado diferente no custo. etc. Cara, vou te dar um dado aqui, um dado nem é de número, mas assim, você disponibiliza o teu extrato pro teu contador. Já tá conectada lá, porque cara, não faz sentido nenhum. Tem um cliente que não disponibiliza extrato bancário para mim. Como não, velho? E você fecha a conta como? É mágica. Seja bem-vindo ao Brasil. Cara, tem medo, Cara, para. Medo, eu sei tudo da tua empresa. Eu já ficava putaço porque o meu sistema já não conectava com o banco, já puxava o FX automático e já não faz as baixas, entendeu? Até hoje eu acho que ainda tem poucos sistemas que conseguem fazer isso. Empresa grande, gigante, cara, você aprova o banco dentro do sistema, você não aprova o banco nem no banco. O volume é muito grande a operação, não faz mais sentido. Cara. Não faz sentido. Galera, antes de ir pro encerramento aqui, eu queria falar agora no dia 30, vai ser Montanha, né? Cara, fodástico Montanha. Eu conheci ele lá no Hub Food de Recife. Cara, foi muito massa esse coisa. Assisti uma palestra dele, um puta cara bacana. Ele vai vir agora no final do mês, 30 de junho. Vamos falar sobre, cara, vendas, equipe, gestão, puta cara massa, não perca. Se você não tá na tua agenda com um encontro de negócios colocado, coloque. Se você é associado da Brasel, parabéns. Se você não é associado da Brasel, vai pagar para entrar ou vire sócio antes, faz todo sentido. Vai ser um puta do encontro. Eu recomendo a palestra dele, cara. Pra você ter uma ideia, a minha equipe do Chef A eu tô trazendo para vir assistir e vou pagar pra turma ver, porque, cara, faz muito sentido. Então, não perca o 34º Encontro de Negócios da Brasel, aqui em Campinas, lá no Angelinos, né? No Angelinos, no dia 30 de junho. Então, venha. Rogério, e aí, fera? Jabá timing agora. Conta aí se a galera de Campinas curtiu do que você falou, cara, faz sentido trazer você e a Pacini junto para ajudar a turma a organizar em tudo isso que a gente está falando. Como que a galera te encontra? Como que funciona?
Faz todo sentido. A gente trabalha hoje a gente consegue trabalhar, atender o território brasileiro como um todo, né? As pessoas ainda têm um certo receio. Mas está em São Paulo. Eu quero um contador próximo da cidade. Não tem o menor sentido. Hoje você tem a tecnologia que te aproxima, né? Não que eu não ache esse tipo de coisa aqui importante. Para mim, eu sou, né? Tenho 52 anos, para mim é cara a cara, é apertar a mão. Isso funciona muito, relação. Só que hoje não faz sentido você não ter uma empresa parceira do teu lado, muito mais do que uma contabilidade, que é o commodity da história, por conta de distância. Física. Não faz o menor sentido. Então, assim, a gente está aberto a trabalhar para o mercado. Eu venho fazendo um trabalho nesse interior próximo de São Paulo, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Campinas, né? Estou desenvolvendo porque eu acho que é um mar de oportunidade para a gente, né? Hoje, para você ter uma ideia, a Pacini basicamente se limita ao município de São Paulo. Então eu estava até comentando que eu queria nichar, vamos atender só padaria e tal. Cara, são cerca de 20 mil padarias registradas no município de São Paulo. 20 mil padarias. Pensa se eu pegar, cara, 10%, não, vamos falar em 1% desse número. Cara, incrementa minha carteira assim, é um trabalho que dá para fazer. Agora, atender fora do município, fora do estado, zero problema. Zero problema. De fato, nós somos craques em alimento e bebida. Legal. Porque foi de uma forma natural. Foi o que vocês foram pegando mais musculatura. Aquela época que os donos de padaria, aqueles portugueses todos tinham 4, 5 padarias. Cara, a Pacini tinha um monte de padaria na carteira. Claro que hoje o empresário, né, tem 1, 2, as que ele tinha estava vendendo. Então, depois da pandemia a gente sentiu que está reaquecendo novamente o mercado, estão voltando a abrir restaurantes, A gente está aí, tem as redes sociais, a Pacini Contabilidade, tem a Pacini Contabilidade, tem alguma... Pacini com... Escreve Pacini, P-A-C-I-N-I. P-A-C-I-N-I, Contabilidade. Pacinicontábil.com.br. Pacinicontábil.com.br e Pacini Contabilidade no Instagram. Isso. Aí eu tenho a minha rede social, que na verdade eu faço uma mescla, né? Pode me procurar também, Rogério Maldonado _. Pode me procurar ali também, a gente está sempre respondendo a todos e tentando atender a todo mundo. E o trabalho é esse, é incansável para mim, né? Eu acho que a gente tem uma missão às vezes, né? Às vezes eu fico pensando, por que eu entrei aqui na empresa e me mantive aqui dentro, né? Diante de uma pancada de desafio, diante de conflito de geração, eu com 52, meu pai com 82, o sócio dele com 70, conflito de geração mesmo. De olhar de negócio que eles talvez não tiveram ali, que eu estou imprimindo ali dentro da empresa. Eu só penso o seguinte, cara, é minha missão. Tá aqui, reorganizar essa empresa, reestruturar essa empresa para atender melhor, para ajudar esse setor a melhorar em processo, em gestão, para reaquecer, para fazer esses caras investirem, para fazer esses caras abrirem mais restaurantes, mais padarias. Enfim, claro que a gente está em São Paulo, a gente... tem de tudo a todo momento, mas eu vejo também que por que não ter aqui? Por que não ter em Jundiaí um movimento gigante em cima do alimento e bebida, que gera milhões de empregos, que gera parte importante do PIB nacional, inclusive. Legal, bacana. Cara, obrigado pelo papo, foi super bacana. Eu que te agradeço. Muito legal. Para você que está nos escutando e nos assistindo... Entra no Spotify, podcast Abrazel RMC. Cara, tá na academia, bota lá pra ouvir, eu faço isso bastante. Se não, você também tá no YouTube, no canal Abrazel RMC. Tamo lá. E, cara, se você não é associado a Abrazel, se você tá por fora do que tá acontecendo com a reforma tributária, se tá por fora do que tá acontecendo com fim da escala 6x1, se você não percebeu o que essa conta vai atrapalhar para um cacete no teu negócio, não só pro seu negócio, tá? Pro Brasil inteiro. Cara, comece a se aproximar da Abrazel, porque é onde hoje a gente teve reunião de conselho aqui e, cara, trabalhando, vendo o que está acontecendo, como que está a votação, enfim. Tem uma porrada de coisa que a gente deixa os políticos tocarem o barco e depois a gente só fica correndo atrás de como que a gente resolve o prejuízo. A Abrazel está aqui para fazer esse trabalho para você, para, cara, trabalhar, entender, mostrar para o político que aquela decisão pode ser ruim ou aquela decisão pode ser boa. Então esse é o principal trabalho nosso e para que a gente faça isso para vocês, a gente precisa que vocês estejam perto da gente para a gente poder construir esse Brasil mais simples de se empreender, melhor e mais seguro de se viver. Então, cara, bora voar, vem para Abrazel e
Tamo junto, Fera.